Yeah! Vamos que vamos, rapaziada. Saudações pra vocês, mortais. Grande Budo está online. E vamos que vamos para mais um belo dia no Megamon Global. Aonde, né, vamos aí estar, né, falando sobre nossa belíssima super série de vídeos sérios sobre tipagem. Então, mano, sempre naquele apoio moral, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí. Quiser deixar um like. Se não quiser, aceitamos Pix no lugar. Também dá certo. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Beleza, já compramos aqui. Tei. Fazer aqui tudo num aleatório mesmo. Naquele pique nervoso, rapidex. Né? Tei. Toma. Então pega, toma, tei, toma. Beleza, manos. E vamos que vamos, né? Bom, eu ia falar, né, eu poderia ter seguido aqui a ordenzinha, né, rapaziada, das tipagens aqui, né, em cima aqui, ó, né, acabei indo mais pelos que é mais usado, né, até então, beleza? Aproveitei até, um som aqui do nada, aproveitei, né, até o Red Draw, no caso tava tendo um tempo duplo, né, acabou já o da Maguena com o Solgaleo, manteve aqui até então os Zacian com Shin Mega Gallade, né, que eu falei um pouco sobre eles, né, até então, time Fada, time Metal, né, time PC, que eu já tinha comentado sobre no vídeo anterior, né, anteriormente. Então vamos falar, né, daí alas a informação, beleza? Falar até então, eu fiz o time Fire, tá, como eu falei, então talvez eu comente sobre Fire e fale sobre o Água, né, que eu acho que é o time que muitos gostam, né, até então, beleza? Então vamos que vamos, tá, rapaziada? Deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá, vai ser Água, Lutador e Fire, né, sempre aí 3, beleza? Porém times distintos, ok? Vamos lá. Os pokémons principais, né? Especificamente, Mewtwo X para o time lutador, Baleia para o time água, Primal Growdo para o time Fire, né? São os 3 excessos que temos aí no jogo, já atualmente, certo? Mas vamos lá, tipo assim. Aquilo que eu sempre falo, né? O time água tem até vídeos, tá? Aí no canal, mano, eu mostrando o time, explicando sobre o time e tudo mais, beleza? Então, assim, você é iniciante, você quer saber como trabalha o time bonitinho, mano, tem na playlist, tá? Playlist testando times, falando sobre times também, né? Tem uma que eu só falo sobre times, beleza? Então, vamos lá. O time, né? Principalmente o Kyogre, que é o time água até então. Ele, inicialmente, ele não é tão bom, mas ele até que se for bem upado, ele dá uma ajudazinha se você botar entre outros água. Até então, tem só Baleia, né, de S+, Palkia, Manaph. E daí, o Ash Greninja, que você tem que fazer, ele é uma mega evolução, então só libera no level 70, né? Tem um vídeo falando do time água, eu falo sobre ele, tá? Se ele vale a pena ou não. Depende muito, eu acho que é muito caro. Atualmente não tanto, se você gastar um pouco, né? Comprei daquele pack que eu falei ontem, dos Remove, né? Que dá muito fragmento universal. Até que dá pra fazer ele, né? Conseguir upar ele, mano. Beleza, então aí já fica a critério seu se você quiser usá-lo no time. Até então eu prefiro o Keldeo, porque o Keldeo pra mim é bem mais forte, né, em termos de dano e passivas. Beleza? Mas se você quiser tipo, assim, mais dano no time água, aí tem ele. Tem o Palkia também, mas o Palkia, ao meu ver, ele só é bom full upado lá no level, talvez level 100, que você vai ter o Zemove desbloqueado dele. Aí, na minha visão, ele fica muito forte com o Zemove, né? Sem o Zemove, ele é bom, mas não fica tão bom, tá? O Zemove dá uma sobrevivência bem melhor pra ele, certo? Com algumas passivas aí que faz a diferença, tá? Então, até então, o Keldeo eu acho a melhor opção. Então, vem. O Kyogre, que você vai ter que focar o up de estrela, né? Tentar deixar ele 11 estrelas até então, para quando liberar o nível 70 fazer a baleia. Manaph é o suporte, né? É o suporte do time, é o que faz o time ficar vivo, né? Sobreviver, cura, bufa, certo? Tira debuff, tira efeitos maléficos, né? E, no caso, alguns controles nível baixo, né? Ela consegue purificar. A baleia também faz isso. E daí o Keldeo, pronto, aqui é o trio água, beleza? Aí por que nós fala lutador? Porque o Keldeo é o DPS principal do time, certo? Se você focar no água, então você teria que usar o Ash Greninja e o Palkia, né? Ou se não, só o Ash Greninja. Aí você vê, mas aí, né, fica 4 Pokémon da mesma trinity, beleza? Então assim, fica um pouco pesado. Então assim, para aliviar, nós acabamos deixando só 3, que são os 3 principais, como todo time tem, beleza? Por que lutador? Porque o Keldeo, ele tem passivas com lutadores também, então ele ganha muito passiva de ataque extra. Aquilo que eu falei, que o Gallade, ele é psíquico, funcionaria com a Gardevoir, né? Ele funciona se for usado no Fada, não Fada mesclado, mas se não, ele é mais focado pro time lutador. Então assim, uma boa composição para ele seria com o Keldeo, ok? Aí você pensa, vem o Keldeo, você possivelmente usaria o Gallade, né, como um off-tank para buffar ele, e meteria o Mewtwo X no time. Então você faz um água lutador. Porém, fica tipo aquilo. Aqui fica o quê? 1, 2, 3, 4. E com um Gallade 4, 5, né? Falta um, pronto. Fecha com os Zamazenta. Zamazenta é o pilar,
Não pilar totalmente, mas ele assim, o time lutador ter uma sobrevivência, ter uma função no jogo, o Zamazenta é a melhor opção, porque ele é o tanque que vai dar sobrevivência com escudo, vai aumentar a resistência, a defesa dos Pokémon ali, pá, vai atrapalhar um pouco o time inimigo. E ele tanca muito bem, mano. Ele tanca bastante. Então, o ideal seria com o Zamazenta, ok? Aí vem aquele lá, lutador psíquico. É quando você foca mais no psíquico, onde você vai focar mais na sobrevivência do Mewtwo. Por quê? Baleia, Mananf é para dar mais sobrevivência pro Keldon. O Zamazenta é um bônus, né, que vai dar proteção a mais para ele com escudo, tanto para o Mega Mewtwo X também, beleza? Só que aí, quem tá no caso bufando mais o Mewtwo X vai ser o Zamazenta. E se você resolver botar o Gallade, vai aumentar assim, vai proteger em termos de ofensivo, tá? Vai fazer ele dar mais ataques, né? Então ele tem a chance de carregar mais a passiva. Porém, a sobrevivência dele não fica tão boa, ok? Aí vem o lance do Psico, que seria o quê? Possivelmente, em vez do Gallade, você colocaria, né, no caso, o Mil Origem, tá? E se você quiser focar muito, seria como o time do que tá disputando top 1 ali. Seria o Celebi com Mil Origem para dar mais sobrevivência pro Mewtwo X. E aí jogar o Zamazenta para dar escudo, proteção e outros dois aleatórios. Pode ser a Baleia com Mananf, pode ser a Diance com o Tyranitar, como é que ele usa, né? Spare de lá. Só que fica muito tudo em cima do X, né? E não é sempre que o X vai carregar, mano. Tem times, Pokémons que countera ele, ok? Então, assim, focar somente nele é muito perigoso, beleza? A menos que você seja o mais forte do servidor. Então, qualquer time parcialmente que você montar vai dar conta, ok? Então, assim, o padrão: Água Lutador, X, Baleia, Mananf, Zamazenta, Keldon. E aí você tem a opção de colocar o Gallade ou o Mil Origem. Aí vai ser muito a critério seu, né? Agora, se quero focar mais no tal, não quero usar, sei lá, o Mananf, pá, é arriscado. Você colocaria o que? O Mil Origem, para dar, né, a sobrevivência maior pro o X. Mas ainda assim, eu acho que o Mananf é ideal, mano. Tipo assim, você tirar o Mananf e o Keldon, ele não consegue sobreviver por muito tempo, tá? Só com a Baleia, até às vezes consegue, dependendo do time que você está enfrentando. Mas a maioria, como tem time aí que tem muito dano, tem a galera que usa o Y, por exemplo, né? Aí, mano, tipo, pesa, tá? Aí vem outra variação, que aí, em vez do X, alguns usam o Y, beleza? É o mesmo esquema. Tipo, você manter a Baleia, Mananf, certo? A Baleia e o Mananf, e o Keldon, com os Zamazenta. Pronto, esses quatro aqui. Aí seria quem? O Y com Mil Origem, que alguns usavam esse time até então, beleza? O Gallade seria mais se você usasse o X, né? Que é para aumentar o poder ofensivo dele, ok? Bem isso, né? Basicamente isso. Agora, sobre o Groudon, manos. Tipo assim. Bem, show. O time Fire é um time muito off-meta, porque não tem tanta opção atualmente, tá? Basicamente, agora, quando vir um X, né? Aí vai ser mais ou menos o quê? 5 S+, com um SS. Então dá pra formar um time fechado já. Só que aqui tem Pokémons que não é tão bom, tá? Tipo o próprio Reshiram. O Reshiram, no começo, pode ser usado no time, ele ajuda legal. Ele é um off-tank, né? Ele causa muito dano de burn, né? De queimação e tal. E ele tanca muito bem. Então, assim, ele ajuda. Volcanion, né? Era pra ser bem melhor que atualmente. Atualmente ele tá um pouco ruim até então. Ele funciona tanto no água como no fire também. Tá, as passivas dele aumentam o dano. Se não me engano, ele aumenta o dano, né? Deixa eu ver aqui, ó. No início de cada rodada, se algum alvo inimigo tiver vapor, vapor se espalhará para outro inimigo aleatório. Vapor é tipo um dano, né? Deixa eu ver, tipo isso aqui, ó, efeito negativo, ó. Destaca até 4 camadas, causando 40% do SP ataque de damage elemental, reduzindo ali o crítico resistência, né? Resistência crítica em 4%, a PDF SPDF em 4% e causando ali, né, danos de água e fire, né, deixando vulnerável, no caso ali nos dois elementos, uma redução em 5%. Então, basicamente ele é um debuffer, né? Ele vai debuffar o time inimigo, para o time inimigo tomar mais dano de Pokémons água ou se não fire, né? Bem isso aí. E deixa eu ver a explosão de vapor, né? Que é o dano dele. Ataca ali e aciona vapor ao alvo por 2 rodadas. Após o alvo com vapor ser atacado por Pokémon tipo água ou fogo 6 vezes no total, o vapor superaquece e explodirá, causando dano de SP de ataque elemental fogo de Volcanion. 100% a todos os inimigos, tempo de recarga 3 rodadas. Então assim, ele vai causar dano, vai ativar o vapor no cara. Quando aquele alvo tomar ali 6 hits, né, de Pokémons água ou fire, ele vai explodir, causando dano em todo mundo. Só que tem um resfriamento de 3 rodadas, ok? Então, basicamente assim, ele auxilia, né? O lance dele é o que? Auxiliar o time inimigo a tomar mais dano. Porque eu achei ele, né, até então não tão bom, devido à passiva dele não ter nenhuma forma de sobrevivência. A menos que eu usasse ele com a Magearna, que aí fica muito assim, né? Meio que quebra um pouco o time, né? Porque eu tenho que tirar um Pokémon Fire para deixar a Magearna, para daí usar ele, entendeu? Porque basicamente o que aconteceria? 8 estrelas, né? Ali fala, ó, quando implementado ao mesmo tempo 8 estrelas com Magearna, ele retém 1 de HP
quando fatalmente for danificado, invocando a fortaleza antiga por 2 rodadas. Mano, antigamente, isso aqui eu fiz um vídeo bem antigo, coisa de ano passado. Mano, eu causava muito dano nos caras com essa fortaleza, rapaziada. Era absurdo, mano. Era foda pra caramba. Era daí que o time Fire conseguiu, né? Fire e água, né? Usava os dois, né? Usava tanto a baleia como o Primal Groudon, né? No mesmo time só misturava. Era tipo baleia Mananf, aí era Primal Groudon, Victini, aí Magerna e, se eu me engano, Volcanion. Pronto, eu fazia assim 2 de cada, né? Ficou 2-2-2. Aí, mano, ficava bem bacana até então, né? Nem ficou 2-2-2 por causa da Maguena, que a Maguena era metal e fada. Aí eu ficava só com um bônus de 3 mesmo, é verdade, tinha esquecido disso aí. Mas é bem isso, beleza? Então assim, essa fortaleza, rapaziada, é um tipo assim, ele cria em uma fortaleza, basicamente uma fortaleza voadora, né? Ele summona, que soma os atributos de defesa do Vulcânio mais os da Maguena, e soma o P-Ataque e as P-Ataque, né? Dos dois para causar dano. E dependendo de quantos Pokémon meu ficou vivo na rodada, eu vou ter tipo um canhão lá que vai dar um dano em área em todo mundo, causando dano de vapor em geral. Então assim, dava muito dano. Só que, pelo que eu vi, depois que tomou um reajuste, né, as habilidades e tudo, esse modo, né, especificamente, ele caiu muito, tá? Eu reparei que caiu muito o desempenho, beleza? Então assim, ficou bem ruim na realidade, certo? Não causava dano e não tancava tanto, né? Antes era bom porque tancava, então assim, era uma forma de proteger o time. Porque, como eu disse, o Vulcani era muito frágil, então ele morria com facilidade, beleza? Mesmo tendo uma baleia e uma Nanf, né? Que era pra dar uma sobrevivência maior a ele. Mesmo assim, mano, ele morria com facilidade. Então era o grande problema do time naquele momento, naquele período ali. Mas ele era bem bacana de se brincar, tá? Mas assim, né, no time mesmo, ele ficaria no time talvez só mesmo passando debuff, né? Basicamente, se ele conseguir ultar, que eu acho difícil, por devido ao quê? Ter os Y da vida hoje em dia, que aí, mano, o Y vai lá, vai ultar no time, aí se o Y for muito forte, vai matar ele, evidentemente. Já que o boneco consegue bater 2 vezes todo turno, né? Que é o grande problema, ok? Então assim, ele acaba sendo, né, um pouco ineficaz. Aí vem, né, como eu digo, o Reshiro, que é o food, né, um dos food aí para você poder fazer o WK, né, até então que se tornou um pilar entre 3 times, né. Victini, que é o suporte, como eu falei, né, que é Psico e Fire, mas ele é o suporte principal no time Fire. Ho-Ho também é um suporte muito importante pro time Fire, que ele é um coringa, mano, ele basicamente funcionaria em muitos times, só que devido à tipagem dele, ele acaba não se encaixando tão bem, né, mas ele é muito interessante a passiva dele, tá, de Nirvana, ele tem um lance de toda rodada que é pá, né, a cada, tipo assim, ali fala ali, ó, rodadas pares começa restaurando 15% dos seus próprios HP. Então ele aumenta HP de todo mundo em 15%. Né? Só que é só nas rodadas par. Então, né, a cada 2 turnos. Mas eu acho bem da hora. Beleza? E por fim, o Primal Groudon, que é o nosso tanque, né? O Day King aí, o da lava, né? O rei da lava. Tipo assim, causa muito dano de queimação, muito dano de terremoto. Então ele é muito forte, muito eficaz. E ajuda bastante aí, né? O time a tanto tancar como causar dano no contínuo, né? Aquele dano ali todo turno que ele ataca, né? Ou o turno que começa, se não me engano, e causa terremotos. Agora, se tiver outros Pokémon Terra, né, no canto, por isso que é interessante usar o Zigad e até então o Garchomp com ele, porque quando você tem Pokémons Terra com você, no caso, ele consegue ficar dando dano de terremoto, tá? Deixa eu ver aqui. Se aparece aqui. Causa dano tá reduzindo. Cada vez que tem motor liberado, a taxa de dano aumenta. Cadê, mano? Cadê? Possui corpo pesado, reduz o dano, mas isso não. Eu não tô achando aqui, mano, mas é bem isso aí, tá? Basicamente, ele tem um lancezinho aqui que toda vez que um Pokémon, né, terra ataca, ele ativa o terremoto pra causar mais dano no alvo. Ok? Tipo, não é como o dano dele, né? É metade do dano, 50%. Mas é um danozinho bom até então. Beleza? Por isso que eu achei ele muito essencial com o Garchomp, porque o Garchomp também tem o lance do terremoto do deserto. Então, assim, um comba com o outro, né? Um ativa terremoto e o outro ativa o terremoto do deserto. Então, assim, são 2 danos, né? Bem em conjunto. Até então. E por fim, né? O nosso belíssimo Alan Mega Charizard. Que ele, infelizmente, não tem, assim, passivas tão poderosas, tá? Você vê logo pelo ataque básico, mano. Olha como o ataque básico dele é simples, né? Tipo assim, ataca um único inimigo causando dano. Ganha P-Ataque nível 2. Pronto. Né? Basicamente ele faz quase nada no ataque básico, tá? Entre outros Pokémon, mano, tem uns efeitos mais interessantes. Basicamente quase tudinho, né? Tem um que é Pokémon mais antigo, né? Só o Reshiro aqui que tem uma habilidade diferente, né? O próprio PG que ativa mais coisas, né? São 3 tipos de buff, né? Que ele pode gerar pra ele mesmo. No ataque básico, né? Mas, tipo, né, mano? Aí deixa eu ver aqui, ó. Expurgo de chamas. Ataca um único inimigo, causando ali 180% de ataque, né? Libera o efeito de purificação de chamas no alvo por uma rodada. Aumenta o efeito
da própria escama de chamas em 1,5 vezes durando aí 2 rodadas. Escama de chamas é um buff, né? Imune a efeitos de congelamento, nível 1 e 2. Freeze e Burn, né? Pelo jeito aqui ele fica imune a Burn também, ó, que interessante. Ataque de Burn a unidades, damage reduz 10% adicional, action damage recebido reduz em 50%. Parece que ele tem uma redução de dano, né, com essa passiva. Deixa eu ver, Ultimate, ataca o alvo na linha, então ele acerta 2 alvos, causando 320 de ataque, então ele é um Pokémon de dano físico. Este ataque tem uma taxa crítica aumentada em 15%, isso eleva com um nível, pelo que eu tô vendo. Vem com Sopro de Chamas Azul, um tipo de debuff. Adiciona brasas ao alvo por 2 rodadas. Faz com que os aliados realizem ataque de Sopro de Dragão 3 vezes em seguida. Adiciona uma camada de chama azul ao alvo aleatório. Há alvos, né? Então não mostra quantos. Não sei se é os alvos que ele acerta. Possivelmente que ele acerte, né? Alvos aleatórios. Interessante, mano. Chama azul, né? Embrace é um efeito negativo nível 3. É um tipo de burn que causa dano no final, incluindo Dispel Purific. Não entendi muito bem. Causa 50% de chance de Ignite, né? De uma camada. Eu teria que traduzir isso aqui para dar uma entendida melhor, né? E aqui é o famoso, né? Scorched Earth. O Azure Blaze, né? Entendi. É o Sopro do Dragão. Doideira, mano. E aqui é o Dragon Fest, né? O ataque do Sopro do Dragão 3 vezes em seguida. Cara, muita coisa, né? 3 vezes em seguida é um danozinho bem legal, mano. 11 estrelas, o melhoramento é bem pouco, né? No caminho do ataque, crie Explosão de Chama Azul por 2 rodadas e ative Festa do Dragão por 1 turno, né? Que é justamente esse efeito dele aqui. Festa do Dragão, né? Doideira. Mas eu acho mais interessante a passiva dele, cara, que é bem parecida com o do próprio Victini, ó. Quando o jogador está em campo, o dano de queimadura da equipe aumenta em 15%. Então, assim, ele aumenta, né, o dano de queimação do próprio time. O Victini já faz isso. Então, assim, se combar os dois juntos, mano, o dano de queimação do time supera muito, tá? Deixa eu ver. Um aumento adicional de 30% para tipo aço. Então, assim, Pokémon de aço toma muito mais dano. Ao atacar ativamente e causar um acerto crítico, adicione uma camada de Azure Blazing ao alvo. Coberto com Flame escamas de chama, né? Ao atacar ativamente e queimar o alvo, o dano aumenta em 15%. E a taxa crítica aumenta em 20%. Então, assim, ele vai causar muito crítico. Crítico com facilidade, né? Quando a queima libera, né? Liberada pela equipe excede o limite superior, Banquete Dracônico será ativado. Quando a queima liberada pela equipe excede o limite superior. Então acredito que seja... porque o burn, a queimação, tem um limite. Se eu me engano, é 5 acúmulos. Aparentemente, quando o acúmulo ultrapassa, né? Que, vamos supor, se usar muito Fire, mano, basicamente vão ser entre uns 5 ataques ali que causa já burn. E dependendo de alguns que já causa 2 camadas, né? Até então, agiliza, né? Esse processo aqui. Então, acredito que seja tipo um buff, né? Um banquete dracônico, que é aquela passiva lá. Interessante, né? Toda vez que Banquete Dracônico devorar 3 chamas, pode imediatamente liberar Sopro de Chamas Azuis para um inimigo. Recarga de uma rodada e converte permanentemente 5% do seu inicial SP ataque e P ataque até 30%. Então pode ativar várias vezes, né? Interessante, né? Então se exceder, ele devora, né? Ele come as brasas lá, se chama que tem excedentes. E mete uma ult extra, né? Olha que loucura, mano. Aí é interessante, né? Após o seu turno, adicione uma camada de chama azul e todos os inimigos de recarga. Adicione chama azul a todos os inimigos. Recarga de uma rodada. Então ele acerta chamas azuis em todo mundo. 8 estrelas, né? E seja imune a um ataque do inimigo com chama azul. Intervalo de 6 ataques ativos do inimigo. Então se o cara tiver chama azul, ele fica imune a esse ataque. E tem um intervalo de 6 ataques ativos, né? Então seria tipo o quê? 1 de 7? 1 de 6? Nega 1 e toma 6, depois nega novamente. Não sei. Teria que ver em prática, né? Pra ver como é que seria. Eu acho que é por isso que dizem que ele não é tão bom, né? A galerinha ali, a galerinha mais antiga, diz que ele não é tão bom. Eu acho que é devido a isso, né? Aparentemente, ele tecnicamente roda mais em time Fire, né? Que é um time Alfimeta. Então, assim, como um time que basicamente você... No máximo, poucos vão usar, né? No máximo, quem vai jogar com Primal Growth vai ser no time Terra, como o time que eu fiz, né? Inicialmente. Que os plagiadores aqui, né? Tudo pegaram aí. A coordenação. No máximo, mano, ia ter o PG, tá? Aí complica, né? Um pouco, tá? Complica um pouco aí, porque não tem espaço, né? Se você der uma olhada, uma analisada, mano, você não vê espaço.
para encaixar o time, né? Talvez esse aí seja o problema dele. Porque, embora ele seja dragão, que seria interessante até mesmo para usar com WK e o próprio Rayquaza, ele necessita muito de pokémons de fogo para ativar as passivas dele. Então, assim, ele mais se encaixaria no time que eu tô usando, né? E ainda assim, mano, bem complicado. Né? Tipo assim... basicamente eu ia colocar ele no canto do Garchomp. Né? Basicamente. Ou do próprio Rayquaza, mas aí não tem como, mano, tirar minha Rayquaza. Meu precioso. Né? Basicamente isso. Porque aqui no caso, é porque assim, o Garchomp eu mantive no time porque eu achei ele muito bom. E como ele tem aquela a passiva que comba legal com o PG, aí eu achei mais interessante, entendeu? Manter ele, né? Basicamente isso, certo? Né? E com esse time aqui, mano, incrivelmente, nós ontem nem conseguimos ganhar do carinha lá, né? Do Xing, usando o time, né? Esse time aqui, basicamente, né? Tirentar com Mega Diance. Com esse time em específico, conseguimos ganhar, tá? Incrivelmente aí, mesmo com a diferença de quase 3 milhões, né? De power. Mas deu pra ganhar, cara. E assim, ganhou, né? Basicamente no sufoco. Não totalmente sufoco, mas foi quase no sufoco, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí, tá? Só pra mostrar o combate em si, beleza? Pra vocês darem uma analisada aí, né? Como fica bacana quando você faz um time bem sinergético. Lembrando, não é o melhor time, tá? Time de burn é somente pra quem gosta, tipo assim, pra quem curte o time. Mas, tipo assim, pra competitivo, mano, é um time muito fora mesmo, tá? Fora de curva, beleza? Devido assim, tem Pokémon sim, passivas melhores, né? Tipo assim, o time aqui até então, o melhor é a Mega Diance e o Tyranitar, ou se não o próprio Ziggy, né? Como Pokémon Terra pra combar com o time Terra, né? Juntamente com o PG e o Garchomp. Aí faz um esquema só, beleza? Mas, tirando isso, mano, até que funcionou bem, né? Mas é aquilo, contra um time possivelmente água, esse time aqui nem joga, né? Basicamente ele nem clica. Devido ao dano, né? O dano muito afetivo. Se eu não me engano é 2x, né? Toma 2x. Não sei como é que é aqui no jogo, não sei se é 2x, se é 4x. O PG eu sei que toma 4x. É tanto que a água quando bate nele, meu irmão, parece que, tá ligado? O bicho tá derretendo. Mas é isso, né? Então assim, pro time Fire ficar realmente, né? Como eu sempre dizia, o time Fire ficar muito forte, o Reshiram meio que dá uma ajuda, né? Porque ele tem a chama gélida e tal, ele buffa também. Não buffa, né? Mas ele tem a passiva que coopera juntamente com os Fire, beleza? E na própria passiva dele lá, como diz, né? Que eu falei sobre as skills dele. Ele é tratado como Pokémon Fire em campo, recebendo buffs dos mesmos. Então assim, ele, mesmo não tendo na tipagem como Fire, né? Mas devido a ele ser uma fusão do Reshiram, que era Fire, ele herda, né, essa terceira tipagem, tá? Assim, meio que isolada, né? Não apresenta, mas ele compõe. Então ele é meio que 3 em 1, certo? Então assim, tipo os buffs que especificamente meu Ho-Ho, meu Victini e meu PG dá pra Pokémon Fire, o meu Reshiram, ou o meu WK, né, o Witchkilling, também recebe os buffs, beleza? Então, por isso que eu, né, resolvi tentar testar com o Victini, porque o Victini, mano, eu sei que ele dá uma sobrevivência legal pra Fire, tá? Só que o problema é fazer ele durar, né? Esse que é o lance, né? Que é bem difícil. Mas, né, até então estamos aí, mano, na atividade. Beleza, rapaziada? Então é isso, no videozinho aí pra vocês ficarem atentos, né, sobre videozinho de tipagem, séries, né, pra você ter uma noção básica de moldar times, beleza? Então é isso, vou ficar por aqui, né? Então até a próxima, babies. E fiquem ligados, né, para quando eu for lançar o vídeo do combate, né? Finish, forte!